me chamo Emerson Silva, sou professor de ciências e hoje eu vou falar para o 9º ano sobre hereditariedade. Vocês já tiveram alguma reunião de amigos ou familiares e alguém deve ter comentado: nossa, você é o focinho do outro, é a cara do outro, então vice-versa, pai ou para mãe, você é a cara do seu pai, você parece mais com a sua mãe, você parece mais com os membros da família da sua mãe, enfim. Vocês já se perguntaram isso, o motivo de vocês se parecerem tanto ou serem semelhantes a eles? E como essas características dos seus pais passam para você? Então, o nome dessa ciência que estuda como essas características são transmitidas dos pais para os filhos, nós chamamos de hereditariedade. E essas características, elas estão todas no seu DNA. Lá no seu DNA vai estar as informações genéticas sobre qual vai ser a cor do seu cabelo, se você vai ser gordo, se você vai ser alto, se você vai ser magro, se você vai ser baixo, se você vai ser careca, se você vai ser, enfim, ou desenvolver uma doença no futuro. Todas essas informações estão no seu DNA. E como essas informações são passadas de pais para filho, nós vamos ver isso aqui agora. Isso aqui é um heredograma. No heredograma, ele está todas as relações de ancestralidades e descendências sobre a família de vocês. Então, o quadradinho representa o homem e essa bolinha representa a mulher. Mais acima, essas linhas, nesse sentido aqui, elas representam o casamento entre um homem e uma mulher. Essa linha aqui representa as descendências deles. Então, o que acontece? Ela vai mostrar seus ancestrais, começam lá do seu tataravô, passando pelo seu bisavô, passando pelo seu avô, passando pelos seus pais, até chegar em você. E assim, aos seus filhos, aos seus netos, bisnetos e tataranetos. Ele vai mostrar como cada característica foi passada de geração em geração. Então, como eu já falei, todas essas características sobre cor de cabelo, por exemplo, e algumas outras estão no nosso DNA. A unidade fundamental do nosso DNA é o gene, onde tem essa característica que vai configurar uma proteína que vai configurar essa característica em você. E esses genes, eles estão no cromossomo. O cromossomo nada mais é do que um filamento de DNA, são seu DNA, só que ele está condenssado, ele está enrolado, tá? Porque se a gente pudesse esticar todo o DNA de uma célula, ele poderia chegar a quilômetros de distância. Então, eles são compactados, é como se você pegasse um bolinho, imagine a fita de DNA como se fosse um fio. E você pegasse esse fio e começasse a embolar, compactar, condensar. É mais ou menos assim que o DNA está no núcleo das nossas células. Tá? Então, como essas características são transmitidas de pais para filhos, a resposta estão nas nossas células. Tá? Então, o nosso corpo tem dois tipos de células. Temos as células somáticas, e ainda há pouco eu falei sobre os cromossomos. É onde estão condensadas todas as informações do DNA, nos cromossomos. Então, nas células somáticas, que são as células que estão ao longo do nosso corpo, ela contém 46 cromossomos. Tá? Todos nós da espécie humana, estou pegando como exemplo, temos 46 cromossomos. As nossas células germinativas, elas têm 23 cromossomos. Mas, professor, quem são as células somáticas? São aquelas células que formam nossos tecidos. Por exemplo, elas têm 46 cromossomos, têm todas as informações. Então, se você se corta, sofre um acidente, quando essa ferida fechar, por exemplo, as células vão começar a se dividir por um processo chamado de mitose, e onde a mitose ela vai conservar esse número de cromossomos aos 46. Quando essas células se dividirem um número de cromossomos ao meio, nós vamos chamar essas células de células germinativas, ou seja, ela vai cortar o número de cromossomos ao meio, e essas células germinativas elas têm uma única função, apenas dar origem ao espermatozoide e ao óvulo. Quando se encontrarem, vão dar origem vão formar um novo indivíduo. Mas por
qual a diferença da célula somática para a germinativa? A principal diferença é que a célula somática tem 46 cromossomos e a célula germinativa tem 23. E nesse processo existem dois processos de divisão celular, a meiose e a mitose. A mitose, ela tem uma única função, de regenerar e manter o número de cromossomos. A meiose não, ela tem a função de gerar células germinativas, ou seja, que vão dar origem a novos indivíduos, e dividir esse número de cromossomos ao meio. Porque no processo de meiose, o próprio nome já está dizendo, meio, vem de meiose vem de meio, ou seja, divide o número de cromossomos ao meio. Porque se, por exemplo, as células germinativas são o espermatozoide e o óvulo, vamos supor que o óvulo tivesse 46 cromossomos e o espermatozoide 46 cromossomos, então seria 46 mais 46, daria 92 cromossomos. Então, um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos na espécie humana, isso gera uma série de consequências, ou até mesmo o indivíduo nem chega a ser gerado na barriga da mãe. Agora, quando o processo de meiose dividir os números de cromossomos ao meio, a gente vai ter 23 mais 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo, vai dar um total de 46 cromossomos. Aí sim é possível gerar um indivíduo sem problemas. Um outro fator que chama a atenção é quem define o sexo na nossa espécie. Somos nós homens. Às vezes, o homem vai lá, chega e culpa a mulher, tu só me dá filho homem, tu não me dá filho mulher, tu só me dá filho mulher, tu me dá filho homem. Isso não é culpa de vocês, meninas ou mulheres. Isso é culpa dos homens. É ele que vai definir o sexo na nossa espécie. Tá? Por exemplo, o homem tem dois tipos de cromossomos, um X e um Y. A mulher só vai ter o cromossomo X. E o cromossomo X ele é e o Y eles são cromossomos sexuais. O X define o sexo feminino e o Y define o sexo masculino. Então, quando é um espermatozoide X que fecunda enquanto o óvulo, que já é X, vai formar um indivíduo XX. E esse indivíduo se tornará uma menina. Quando o espermatozoide Y encontra o óvulo X, sempre vai ser X, ele vai ser XY e vai dar origem a um menino. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima aula e obrigado.